Governo desiste de aumentar imposto para produtos eletrônicos. E você vai ver também. Gilmar Mendes suspende quebra de sigilo de Dias Toffoli. Criminoso quebra vidro de carro para roubar casal em São Paulo. Cão é resgatado com vida dos escombros após temporal em Minas Gerais. E ainda, a dica do fim de semana traz um novo louvor de Israel Soares, Meu Destino. Eu sigo a promessa feita pra mim. Eu vou morar no céu. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Olha só, o governo derrubou o aumento das tarifas para produtos eletrônicos. O recuo aconteceu após a repercussão negativa da proposta e a decisão retomou a alíquota antiga para smartphones e tarifas foram zeradas para outros 105 produtos. Após uma forte repercussão negativa no Congresso Nacional e também nas redes sociais, o governo decidiu revogar o aumento do imposto de importação para produtos eletrônicos. A decisão havia sido tomada no início de fevereiro e agora, pela decisão anunciada nesta sexta-feira, as tarifas foram zeradas para 105 produtos. Além disso, o governo manteve a alíquota de outros 15 produtos de informática nos patamares anteriores. A decisão tomada pelo Comitê Executivo de Gestão, órgão da Câmara de Comércio Exterior, retomou a alíquota original para smartphones. A elevação na tarifa para comprar produtos como notebooks e celulares no exterior seria de até 7,2 pontos percentuais, impactando setores e consumidores que buscam esses produtos em outros países. O governo estimava arrecadar até 14 bilhões de reais neste ano com a medida. Ainda não há dados sobre o impacto da revogação parcial no aumento das tarifas, mas o cumprimento da meta de superávit nas contas governamentais em 2026 ficará mais difícil. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou a quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos de uma empresa que pertence à família de Dias Toffoli. A decisão de Gilmar Mendes de anular a decisão da CPI do crime organizado foi tomada no âmbito de uma ação em que o próprio ministro mandou arquivar há 3 anos. O processo ocorreu após o recurso de uma relatoria de uma ação de 2021 e arquivada em 2023, em que houve uma quebra de sigilo realizada pela CPI da pandemia, que foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Os advogados direcionaram um pedido ao ministro sob argumento de que havia uma conexão com o debate na ação, utilizando argumentações para anular requerimentos que haviam determinado quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático. A empresa alegou que a medida violava os direitos à liberdade de expressão, de imprensa, ao sigilo de fonte, à privacidade e à legalidade. A quebra dos sigilos da empresa Meredith havia sido aprovada pela CPI do crime organizado no Senado. No entanto, após a provocação, o ministro Gilmar Mendes classificou a medida como desvio de finalidade e abuso de poder, mandando que o pedido da empresa passasse a tramitar no Supremo como ação própria. Com isso, o ministro pretende retomar a discussão no STF sobre limites das quebras de sigilo por comissões parlamentares de inquérito. Outra medida adotada pela CPI do crime organizado foi a convocação de 2 irmãos de Toffoli, que constam como sócios da companhia para prestar depoimento. No entanto, o ministro André Mendonça determinou que a participação seja facultativa. Olha, e um vídeo gravado dentro de um táxi mostra o momento em que um ladrão quebra o vidro do carro
para roubar um casal. A gangue Quebra-Vidros, como o grupo é conhecido, tem realizado vários ataques em São Paulo. Em fração de segundos, um momento de paz se transformou em um verdadeiro caos. Enquanto viajavam de táxi, um casal foi surpreendido por uma tentativa de roubo um tanto quanto ousada. O ladrão usou o cotovelo para despedaçar o vidro, mas pro azar dele não conseguiu levar nada. Felizmente, esse é só mais um dentre tantos casos que se repetem diariamente em São Paulo. E quem quase sempre está na linha de frente são eles, os taxistas. O senhor se sente seguro dirigindo em São Paulo? Não. Já passou por algum acidente, algum roubo? Já vi, mas eu fico bem atento. Já vi vários. Aqui é uma área mesmo que tem muitos roubos do outro lado. E tem alguma forma de se sentir mais seguro? Consegue. Eu acho que é meio difícil, só se o carro for blindado, né? A chamada gangue dos quebra-vidros está cada vez mais ousada. E agora a preferência dos criminosos é principalmente o taxista que usa o GPS e também o passageiro desatento mexendo no celular. Uma vez que eles roubam o celular desbloqueado, o trabalho para acessar os dados da vítima fica praticamente inexistente. Na maioria dos crimes desse modelo, há muito mais gente envolvida do que apenas o infrator. Após o roubo, o celular passa por outras pessoas da gangue, na tentativa de extrair tudo o que for possível da vítima. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, essa prática criminosa no trânsito diminuiu no último ano. Mas enquanto houver relatos de vítimas sendo feitas, o melhor que o paulistano pode fazer é ficar na vigilância. E o Rio de Janeiro é o estado que registrou a maior procura de mulheres para se alistar no Exército. Vamos ver os detalhes agora com o Anderson Nascimento. A partir do dia 2 de março, jovens do sexo feminino passam a integrar oficialmente as Forças Armadas como soldados depois do alistamento voluntário feito em 2025. O Rio de Janeiro liderou esse movimento, sendo o estado com mais mulheres alistadas, num total de mais de 7.300 pessoas. Em 2025, mais de 33.700 mulheres se alistaram voluntariamente para o serviço militar inicial das Forças Armadas. O Exército Brasileiro, que oferece o maior número de vagas, receberá mais de 1.000 mulheres em 14 cidades do país, sendo 159 delas só no Rio de Janeiro. A partir da incorporação, as jovens recrutas passam a cumprir o serviço militar inicial por 12 meses, com os mesmos direitos, deveres, salários e oportunidades dos homens. Durante o período, recebem treinamento intensivo e são preparadas para atuar em áreas como logística, administração, tecnologia, saúde e operações militares. Para receber as novas soldados, as organizações militares passaram por adaptações estruturais, como construção ou adequação de alojamentos, banheiros e vestiários femininos, garantindo privacidade e condições adequadas de permanência. Segundo o Exército, a medida amplia a presença feminina nas Forças Armadas e reflete políticas institucionais de inclusão, diversidade e valorização do potencial das mulheres na defesa nacional. A possibilidade de alistamento feminino voluntário foi criada por meio de um decreto publicado em agosto de 2024, que passou a permitir oficialmente a participação das mulheres no processo de recrutamento militar inicial. Um segundo grupamento de recrutas está previsto para ser incorporado em 3 de agosto de 2026. E veja a seguir, cão é resgatado com vida dos escombros após temporal em Minas Gerais. E ainda, a dica do fim de semana traz o novo louvor de Israel Soares. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem vai falar de esportes agora, trazer as informações, é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de um gigante, né, do futebol brasileiro que fez acordo com um grupo norte-americano para virar SAF. É a grande novidade do dia, não é, Bruno? Pois é, Kleber, uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, acertou a oferta do grupo norte-americano Saint-Dominique pela compra do clube. Os detalhes da negociação nós vamos ver agora. Nas redes sociais, o Santos divulgou uma nota confirmando o acordo com a empresa norte-americana. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, foi quem mediou as negociações pela compra do clube. E agora haverá investigações das duas partes. A empresa irá examinar se, de fato, todos os documentos recebidos fazem jus à real situação financeira do clube, enquanto o Peixe verá se a empresa tem capacidade para investimento de grande porte. A proposta vinculante é de R$1 bilhão de aporte e a responsabilização total pela dívida do clube, estimada em também R$1 bilhão, com controle de 80% das ações do clube. Para aceitar uma proposta vinculante, o Santos vai passar por uma reforma estatutária no Conselho Deliberativo e depois em Assembleia Geral de Sócios, tirando uma trava que não permite ainda a venda majoritária das ações do clube de futebol. O processo é longo e lento, mas entende-se que é uma saída para o alvinegro que hoje tem dívidas bilionárias. E Bruno, neste sábado nós teremos um jogo muito importante que vale vaga na final de um dos maiores campeonatos estaduais do país, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Corinthians enfrenta o Novo Horizontino dentro do estádio Jorjão, no interior paulista. E se engana quem acha que o Timão terá vida fácil. Vamos ver como chegam as equipes para essa semifinal. O Novo Horizontino recebe o Corinthians neste sábado às 20h30 no estádio Dr. Jorge Ismael de Biassi, conhecido como Jorjão. O confronto entre os times vale vaga para a grande final do Campeonato Paulista. O Timão chega como o maior e o atual campeão da competição, porém não vai ter vida fácil contra o time de Novo Horizonte, que terminou a fase de classificação em primeiro lugar e já tendo derrubado um gigante pelo caminho. O Tigre do Vale chega à semifinal da competição após eliminar o Santos na fase anterior. Além do Paulistão, a equipe garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Nacional de Amazonas por 4-0 no meio da semana. Já o Alvinegro sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal do Paulista ao eliminar a Portuguesa na disputa de pênaltis, com o goleiro Hugo Souza sendo o herói da classificação. Ainda durante a semana, a equipe empatou com o Cruzeiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do estádio Jorjão foram disputadas 9 partidas entre as equipes, com 2 vitórias do Corinthians, 4 empates e 3 triunfos do Novo Horizontino. O time que passar enfrenta o vencedor entre Palmeiras e São Paulo na final. E Bruno, além de Corinthians e Novo Horizontino, teremos mais duelos decisivos neste fim de semana pelos estaduais, não é mesmo? Conta pra gente. Isso mesmo, Kleber, até mesmo clássicos. Vamos ver a tabela. Bom, no sábado, Novo Horizontino e Corinthians duelam no interior paulista às 20h30. No mesmo horário, mas no domingo, Palmeiras e São Paulo medem forças pela outra vaga na final. No Rio de Janeiro, no domingo, teremos clássico. Fluminense e Vasco duelam pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, o tricolor levou a melhor por 1-0. O outro duelo da semifinal acontece na segunda-feira entre Madureira e Flamengo. O rubro-negro já tem um pé na final, já que venceu o primeiro jogo por 3-0. Em Minas Gerais, no sábado, Cruzeiro recebe o Pouso Alegre no Mineirão às 18h30. No domingo, Atlético Mineiro e América medem forças no jogo de volta da semifinal. O jogo de ida terminou empatado em 1-1, então quem vencer está na grande final. Já no Rio Grande do Sul, teremos o primeiro jogo da grande final e um clássico, Grenal. Grêmio e Inter jogam na Arena do Tricolor no domingo, às 18 horas. Nós ficaremos de olho em cada um deles para na próxima semana trazer mais informações, Kleber. Eu fico por aqui. Tá certo, Bruno. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para você. Para você também, Kleber. Até mais. E olha só, um cão foi resgatado com vida dos escombros após o temporal em Juiz de Fora. Vamos ver a imagem. As recentes chuvas em Minas Gerais devastaram a cidade de Juiz de Fora, deixando mortos e desaparecidos. Os bombeiros estão em um constante trabalho resgatando vítimas debaixo de escombros. E uma imagem que viralizou nas redes sociais foi o salvamento de um cachorro. No vídeo, podemos ver um bombeiro tirando tijolos de um buraco e logo depois a cabeça do animal aparece. É possível ouvir os latidos enquanto um dos militares remove os entulhos.
Guarulhos. Logo depois, o animal aparece tentando sair, ainda com as patas traseiras presas. Isso! Vem. Pode soltar, vem, tá com a gente, vem. Vem cá, amigão. Assim que o cão foi retirado, a equipe pediu um cobertor para enrolá-lo. Segundo os bombeiros, ele não apresentava ferimentos aparentes. Ele foi achado debaixo dos escombros de uma casa no bairro Jockey Club 1, na zona da Mata Mineira, em Juiz de Fora. 4 médicos veterinários estão atuando no resgate de animais na cidade. O grupo atua em conjunto com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em áreas devastadas por deslizamentos e inundações. Desde o início das chuvas, mais de 25 ocorrências com animais foram registradas. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações para a gente hoje é a Bárbara Benício. Boa noite, Bárbara. Conta para a gente o que tem de bom nesse fim de semana. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. A dica do fim de semana de hoje é a experiência multissensorial Dopamine Land, que traduzindo é a terra da dopamina, com 9 salas interativas que, através da mistura de luzes, sons e texturas, estimulam a liberação da dopamina, um neurotransmissor conhecido como o hormônio da felicidade. A instalação teve temporadas em cidades como Londres e Madrid e agora chega pela primeira vez à América Latina. Fica no 3º piso do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, e vai até o dia 31 de agosto. E funciona de terças aos domingos, das 3 da tarde até 9 horas da noite. Um programa perfeito para a família. Os ingressos você encontra no site que está aparecendo aqui na sua tela. Que dica legal, hein, Bárbara? E você tem outra dica aí para esse fim de semana, não é mesmo? Tenho. A próxima dica é o novo lançamento da Graça Music, a música Meu Destino, do Israel Soares, que convida todos os ouvintes a pensarem um pouco sobre as escolhas que tomamos na vida que nos levam ao nosso destino final. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu sobre destino. E eu entendi uma coisa. Nessa vida nós escolhemos o nosso destino final. Eu sigo a promessa feita pra mim. Se eu estiver na direção certa, eu vou chegar. Eu vou conquistar. Existem sinais. Eu vou morar no céu. E a pergunta não é se você vai enfrentar dificuldades. A pergunta é: os sinais da sua vida hoje apontam pra onde? A promessa feita pra mim, eu vou conquistar. E essas foram as dicas do fim de semana, Kleber. Um ótimo final de semana para você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas dicas. Ótimo fim de semana para você também e para dona Márcia, claro. Até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.